O livro de Jó é um livro bem profundo e único por várias razões. A história se passa em uma terra obscura, bem longe de Israel, a terra de Uz. O personagem principal, Jó, nem mesmo é israelita. E o autor, que é anônimo, não situa o livro em nenhum período claro da história antiga. Porém, tudo isso parece ser intencional. É como se o autor não quisesse que a gente se distraísse com questões históricas, mas em vez disso, que a gente focasse simplesmente na história de Jó e nas questões levantadas pela experiência do seu sofrimento. O livro de Jó tem uma estrutura literária muito clara. Ele abre e fecha com pequenas narrativas de prólogo e epílogo. E a parte central do livro é uma poesia hebraica densa, representando conversas entre Jó e 4 parceiros de diálogo chamados de amigos. Essas conversas são concluídas por uma série de discursos poéticos dados por Deus a Jó. Vamos nos aproximar e ver como tudo isso funciona? O prólogo nos apresenta a Jó e conta que ele é um homem íntegro, justo e que honra a Deus. Ele é um cara super do bem. E de repente nós somos transportados ao reino dos céus, onde Deus está sentado em um tribunal com os seres celestiais. É uma imagem muito comum no Antigo Testamento, que retrata como Deus comanda o universo. E entre os seres celestiais há uma figura chamada de Satanás, que em hebraico significa acusador ou promotor. E é como se estivéssemos assistindo uma cena de tribunal. Deus apresenta Jó como um homem verdadeiramente íntegro, e o acusador desafia essa política de Deus de recompensar homens justos como ele. Ele diz: a única razão para Jó obedecê-lo é porque você o abençoa como prosperidade. Deixe Jó sofrer. Daí sim você vai ver se ele é justo de verdade. E Deus concorda em deixar o acusador infligir sofrimento a Jó. Agora, é nesse ponto da história que muitos de nós dizemos: o quê? Por que Deus faz isso? E nós presumimos que o livro vai responder a essa pergunta: por que Deus permite que pessoas boas sofram? Mas conforme você lê, você percebe que o livro não responde a essa pergunta. Nada no livro responde a essa pergunta. E o prólogo está configurando as reais perguntas que o livro quer atingir. Questões sobre a justiça de Deus e se Deus atua no universo de acordo com um rigoroso princípio de justiça. As respostas a essas perguntas vêm enquanto você lê o livro até o final, e não no começo. E a razão principal para o sofrimento de Jó simplesmente não é revelada. O prólogo termina com um Jó atordoado, cheio de sofrimento, que é censurado pela esposa e se aproxima de 3 amigos que vão tentar proferir conselhos e sabedoria. Os amigos são o temanita Elifaz, o suíta Bildade e o naamatita Zofar. Nenhum deles é israelita, assim como Jó. E eles representam o melhor do pensamento oriental antigo sobre Deus, sobre o sofrimento e sobre a condição humana. E isso nos leva até a parte principal do livro. Primeiro Jó fala, e é assim que toda a seção do livro vai funcionar. Primeiro Jó fala e segue a resposta de um amigo. Então Jó responde a esse amigo, e outro amigo vai responder a resposta de Jó e assim por diante durante 3 ciclos. E todo esse debate está focado em 3 perguntas. O caráter de Deus é realmente justo? Deus comanda o universo de acordo com um rigoroso princípio de justiça? E se a resposta for sim, como o sofrimento de Jó pode ser explicado? E nós vamos perceber que Jó e seus amigos estão trabalhando em cima de uma grande suposição sobre como a justiça de Deus deve parecer no mundo. Isso é, cada coisinha que acontece no universo deve estar de acordo com um rigoroso princípio de justiça. Portanto, se você é uma pessoa sábia, boa e honra a Deus, coisas boas vão acontecer para você e Deus vai recompensá-lo. Mas se você é malvado, tolo e faz coisas pecaminosas, coisas ruins vão acontecer para você. Deus vai puni-lo. O argumento constante de Jó durante seus discursos, antes de tudo, é que ele é inocente. Portanto, a implicação disso é que seu sofrimento não pode ser punição divina. E por causa do prólogo, nós sabemos que essas 2 coisas são verdade. Lembre-se que o próprio Deus disse que Jó era justo e íntegro. Então, Jó conclui seu argumento acusando a Deus. Ou ele não dirige o mundo de acordo com a justiça, ou pior ainda, o próprio Deus é injusto.
Seus amigos, por outro lado, discordam. O argumento deles é que Deus é justo. A implicação disso é que Deus sempre governa o mundo de acordo com a sua justiça. E eles concluem acusando não Deus, mas Jó. Jó deve ter feito alguma coisa muito errada para Deus o punir desta forma. Eles até começam a citar possíveis pecados que ele deve ter cometido. Jó protesta tudo isso. Na verdade, ele fica tão de cara com seus amigos que desiste deles e fala da sua situação diretamente com Deus. E aqui está uma coisa que a gente precisa estar ciente. Jó está em uma montanha russa de emoções nesses poemas. Ele costumava pensar que Deus é justo, mas agora ele não consegue conciliar isso com todo esse sofrimento. Então, em algumas explosões, Jó vai acusar a Deus de ser um tirano. Em uma das vezes, ele até declara que Deus orquestrou toda a injustiça do mundo, mas no momento em que profere esse pensamento, fica aterrorizado porque ele quer acreditar que Deus é realmente justo. Jó está em toda parte nessa sessão. Então ele faz uma última declaração de inocência e pede que Deus apareça pessoalmente e se explique. E é aqui que um amigo surpresa aparece, o busita Eliú. Ele não é israelita, mas tem um nome hebreu. Eliú parte do mesmo pressuposto que Jó e seus amigos. Ele argumenta que Deus é justo e isso implica que ele governa o universo de acordo com a sua justiça. Mas Eliú tem uma conclusão mais sofisticada sobre por que as pessoas boas sofrem. Pode não ser uma punição por pecados do passado. Deus pode infligir o sofrimento como um aviso para ajudar as pessoas a evitarem o pecado no futuro. Ou Deus pode usar a dor e o sofrimento para moldar o caráter e ensinar lições valiosas às pessoas. Eliú não afirma saber por que Jó está sofrendo, mas de uma coisa ele tem certeza. Jó está errado em acusar a Deus de ser injusto. Jó nem chega a responder a Eliú e o diálogo chega ao fim. É como se eles tivessem gasto toda a sabedoria antiga, mas o mistério continua. E de repente, Deus aparece em uma tempestade e responde pessoalmente a Jó. Primeiro ele responde às acusações de que é injusto e incompetente ao governar o universo. Deus leva Jó em um panorama pelo universo e começa a lhe perguntar várias coisas sobre a ordem e a origem do espaço. Jó estava lá quando Deus arquitetou a terra ou organizou as constelações. Jó alguma vez ordenou o nascer do sol ou controlou o tempo? Deus mantém seus olhos em todas essas questões que Jó nunca nem sequer concebeu. E Deus começa a entrar em detalhes, descrevendo os hábitos de pastagem das cabras monteses e como os servos dão à luz, ou os padrões de alimentação dos leões e dos jumentos selvagens. E qual é o ponto de tudo isso? Lembre-se da suposição de Jó e seus amigos sobre o que significa Deus governar o mundo de acordo com a sua justiça. Nas entrelinhas dessa suposição, há uma outra ainda mais profunda, a de que eles têm uma perspectiva boa o suficiente sobre a vida para insinuar como Deus deveria governar o mundo. E Deus responde com um panorama do universo que desconstrói todas essas suposições. Antes de tudo, ele mostra como o universo é vasto e complexo e Deus mantém seus olhos em todo ele, cada detalhe. Jó, por outro lado, tem apenas a pequena visão da sua própria experiência de vida para se basear. Sua visão de mundo é muito limitada. Então, o que se parece com injustiça divina do ponto de vista de Jó precisa ser visto de um contexto infinitamente maior. Jó simplesmente não está na posição de fazer uma acusação desse tipo sobre Deus. Depois desse panorama, Deus pergunta a Jó se ele gostaria de governar o mundo por um dia de acordo com os rigorosos princípios de justiça que ele e seus amigos assumiram, punindo cada ato de injustiça de cada pessoa a cada momento com uma retribuição precisa. O fato é que fazer justiça em um mundo como o nosso é extremamente complexo. Nunca é preto e branco como Jó e seus amigos parecem pensar. O que nos leva ao último ponto de Deus. Ele descreve duas criaturas fantásticas, o Behemote e o Leviatã. Algumas pessoas acham que são descrições poéticas
de um hipopótamo e um crocodilo, mas é mais provável que elas se refiram a duas criaturas bem conhecidas na mitologia do Antigo Oriente Médio. Elas são usadas em outros lugares da Bíblia como símbolos da desordem e do perigo que existem no bom mundo de Deus. Essas criaturas não são más. Deus, na verdade, tem bastante orgulho delas, mas elas também não são seguras. O ponto é que o mundo de Deus é maravilhoso e muito bom, mas não é perfeito ou seguro o tempo todo. O mundo de Deus tem ordem e beleza, mas também é selvagem e algumas vezes perigoso, exatamente como essas duas criaturas fantásticas. E nós voltamos para a grande questão do sofrimento de Jó. Por que existe sofrimento no mundo de Deus? Seja ele por causa de terremotos ou animais selvagens, ou por causa de outros homens. E Deus não explica por quê. O que ele diz é que nós vivemos em um mundo extremamente complexo e maravilhoso, e que, pelo menos nessa fase, ele não foi desenhado para prevenir o sofrimento. E essa é a resposta de Deus. Jó desafia a justiça de Deus. Deus responde que Jó não tem conhecimento suficiente sobre o universo para afirmar isso. Jó exige uma explicação completa da parte de Deus, e o que Deus pede para Jó é fé na sua sabedoria e no seu caráter. E por fim, Jó responde com humildade e arrependimento. Ele pede perdão por acusar a Deus e reconhece que ultrapassou os limites. E de repente, o livro termina com um pequeno epílogo. Primeiro, Deus diz que os 3 amigos de Jó estão errados, que as suas ideias sobre a justiça de Deus são simples demais e não correspondem à complexidade do mundo ou à sabedoria de Deus. E depois, Deus diz que Jó falou corretamente sobre ele. Agora, isso é bem surpreendente porque pode ser aplicado a qualquer coisa que Jó disse. Quer dizer, nós sabemos que Jó tirou conclusões precipitadas e erradas, mas Deus ainda aprova a luta de Jó. Como ele foi honesto diante de Deus com todas as suas emoções e dores e simplesmente quis falar pessoalmente com ele. E Deus diz que essa é a forma correta de passar por tudo isso, através da luta da oração. O livro termina com Jó ganhando de volta sua saúde, sua família, sua riqueza. Tudo foi restaurado. Não como uma recompensa por bom comportamento, mas simplesmente como um presente generoso da parte de Deus. E esse é o final do livro. O livro de Jó não resolve o quebra-cabeça de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Em vez disso, ele nos convida a confiar na sabedoria de Deus quando nos encontramos no meio do sofrimento e não ficar tentando descobrir as razões para isso. Quando procuramos por motivos, nós tendemos a simplificar a Deus como os amigos fizeram, ou a acusar a Deus como Jó, mas baseados em evidências limitadas. E o livro nos convida a trazer nossa dor e aflição com honestidade diante de Deus e confiar que Ele realmente se importa e sabe o que está fazendo. E é isso que trata o livro de Jó.